a interferência na Polícia Federal. Debate entre jornalistas chamou a atenção na Globo News. Nas imagens, a jornalista Andréa Sadi falava sobre um possível acordão para interferência na Polícia Federal. Em seguida, a jornalista Malu Gaspar reagiu à declaração. Olha só o momento. Tirar o Andrei Rodrigues e botar um diretor da Polícia Federal amigo ou que se dobre aos interesses do Supremo, é esse o acordo? Eu não estou entendendo, então. É isso. Não então é o bolsonarismo com a arroba do Supremo. É o que o bolsonarismo falava com a arroba do Supremo. É só trocar. Quem tem vontade de fazer isso. Quando o Bolsonaro queria mandar na Polícia Federal, era golpismo. Agora o Supremo quer mandar na Polícia Federal, chama como? É muito complicado isso, porque nós estamos falando de uma instituição querendo mandar na outra instituição porque não está contente com o avanço do trabalho correto que aquela instituição está fazendo. Então não dá para entender o que o Supremo quer. O Supremo quer continuar. Dá para entender o que o Supremo quer? Óbvio que dá para entender. Dá para entender que eles querem ficar pairar acima de tudo e de todos. Mas isso não é possível. E eu coloco o seguinte: a Malu tá certa. Mas a Andréa Sadi também chamou a atenção de algo que está acontecendo. Né? Eles estão tentando ver alguém que possa ajustar isso aí. Mas quem mandou lá no Supremo? O Andrei foi o próprio Lula. Só que o Lula não esperava que o Dias Toffoli chutasse o pau da barraca. Tô dizendo pra vocês, lá em Brasília todo mundo fala. Ele foi pra reunião e disse que podia sair, mas sai batendo. E não sobra ninguém. Imagina. Aí todo mundo recuou. Aí entra o André Mendonça e diz o seguinte: informação todas elas comigo. Nem o Andrei, nem o superintendente, ele disse aos delegados. Nem o Andrei, o superintendente, vão saber nada daqui. É tudo comigo. Tudo comigo. Tá? Então, tem uma certa razão. A Sadi tem uma certa razão, a Malu Gaspar. O episódio aqui é danado, a gente tem que ter memória. Eu acho que foi uma das maiores besteiras de Bolsonaro, foi quando brigou com o seu ministro da Justiça, Sérgio Moro, porque queria mandar na Polícia Federal. A Malu Gaspar tá colocando aqui. É exatamente isso. Ele brigou com o Sérgio Moro por conta da superintendência da Polícia Federal do Rio de Janeiro. O Moro era o ministro da Justiça, tá? Já escolado da Lava Jato, disse: não aceito. Não aceito. Então a Malu Gaspar aqui, o que ela coloca é a questão que o Bolsonaro queria mandar na Polícia Federal. Que acabou tendo o afastamento de um dos principais ministros do governo dele, o ministro Sérgio Moro. Cadê essa fala? Bota essa de novo aí, porque ela tá indignada e a Sadi também, vai. Bota no início. Quem tem vontade de fazer isso. Quando o Bolsonaro queria mandar na Polícia Federal, era golpismo. Agora o Supremo quer mandar na Polícia Federal, chama como? É muito complicado isso, porque nós estamos falando de uma instituição querendo mandar na outra instituição porque não está contente com o avanço do trabalho correto que aquela instituição está fazendo. Então não dá para entender o que o Supremo quer. O Supremo quer continuar. Dá para entender o que o Supremo quer? Óbvio que dá para entender. Dá para entender que eles querem ficar pairar acima de tudo e de todos. Mas isso não é possível. Isso na Globo, meu amigo. Eu fico me lembrando daquele jornalista. Eu esqueço o nome dele. Que ele vazou, ele falou: olha, mas eu posso falar sobre isso? Ele perguntando. Entendeu? Aí pega é um Boris, é? Eu não lembro do nome dele. Aí pega uma Malu Gaspar com sangue no olho, jornalista experiente, não deve nada a ninguém, meu amigo, é uma bronca. Até a Sadi ficou meio assim, ui. Ai. O presidente do STF, o ministro Edson Fachin, recebeu o relator das investigações sobre as fraudes do Banco Master, o ministro André Mendonça, para tratar de detalhes que envolvem os ministros Alexandre de Moraes e Dias Toffoli. O encontro aconteceu na noite de ontem no gabinete da presidência do STF, somente entre os dois ministros, e não foi incluído na agenda, né? Agora presta atenção, eu já antecipo pelas falas do Edson Fachin no site o que pode ter rolado nessa reunião com o André Mendonça.
Por quê? Hoje, o Edson Fachin voltou a falar do Código de Ética, o Código de Conduta de Ministro. O Edson Fachin disse que vai até o fim, doa quem doer. Numa reunião com ministros do STJ, ele puxou a orelha de todo mundo, dizendo que juiz tem que dar exemplo. Tudo no nosso site, cardinô.com.br, se você quiser ver as postagens. Já depois da reunião com o André Mendonça. Tá vendo? Fachin cobra distanciamento de interesse, alerta sem confiança no judiciário, não há autoridade. Fachin diz que a investigação do Master vai até o fim, mesmo com citação de ministro. Isso já é hoje de manhã, tá no site, viu? O jornalista Otávio Guedes diz o seguinte, que ministro do Supremo já tem a dimensão de que o caso representa uma crise sem precedentes. Veja só, isso sabe aqueles recados que os ministros ficam passando? É mais um recado, acompanha. Conversei com ministros e eles têm a dimensão de que é uma crise sem precedentes no Supremo. Mas eles não têm a noção do erro que o Supremo cometeu ao transformar crises privadas em crises institucionais. O próprio fato da defesa dos ministros vir por nota da Secretaria de Comunicação, no meu entender, já é um erro. Porque o Fachin, no discurso dele, da reabertura do ano legislativo, diz que cada ministro é responsável por suas escolhas. Então, cada ministro que se defenda de questões, hoje, muito mais ligadas à ética do que questões legais. Então, são questões éticas que os ministros devem enfrentar privadamente. Privadamente, que eu digo assim, é uma crise de CPF, não é da instituição. Pessoalmente, né? Pessoalmente. Eu defendo também. Se é crise de CPF, é crime. Né? Se fosse CNPJ, não, CPF é crime. Por quê? Porque o crime é intransferível, segundo o nosso Código de Processo Penal. Quem pratica o crime tem que ser punido. Fulano, ciclano. Entendeu? Nós estamos falando de crimes praticados por ministro Supremo. Tá na cara. Não é erro, não. Não tem erro nenhum, não, aqui. Tem crime. Tem que ter investigação de crime. Agora, o Gonê já vetou a investigação. Né? Vetou. Inclusive, sobre o Vocaro, o André Mendonça puxou a orelha do Procurador-Geral da República, dizendo, o cara estava ameaçando até jornalista de quebrar os dentes e não deu a prisão. Ele, né, quando fez a resposta ao ministro André Mendonça, ele defendeu que não tivesse prisão de Vocaro. Imagina. O governador de Minas, o Romeu Zema, criticou os ministros do Supremo. Ele foi bater em Brasília. Ele disse que os magistrados estão numa casta de intocáveis. Acompanhe. E como governador de Minas, eu fiz questão de estar aqui hoje para nós acabarmos com essa farra dos intocáveis. Aqui no Brasil, acho que está pior do que na Índia. Na Índia, acho que até as castas já acabaram, mas aqui no Brasil parece que elas estão se consolidando. Nós criamos aqui, dentro do judiciário em especial, uma casta de pessoas que se julgam acima da lei, que podem fazer o que bem entendem. Se alguém que ocupa um cargo público quer enriquecer, vá empreender, peça demissão. É assim que milhões de brasileiros fazem, agora fica ali, em vez de trabalhar como servidor público, fica ali fazendo negociações de interesse privado. Isso é gravíssimo. O sistema judiciário brasileiro está perdendo totalmente a sua credibilidade. O que ele disse é o seguinte, nós temos juízes praticando crime, usando o poder público para ganhar dinheiro, pô. Agora, vê a repercussão, né? Esse negócio de escritório de parente, várias matérias aí do Estadão, Portal UOL, o próprio jornal O Globo também publicando. Olha a repercussão, aqui ó. A filha e o genro do presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, encerraram as atividades do escritório de advocacia que mantinham no Paraná. Melina Fachin e Marcos Gonçalves anunciaram a decisão mês passado em meio à discussão sobre criação de um código de ética para ministros da corte e questionamentos sobre a atuação de familiares de magistrados.
Segundo as informações, os dois passarão a atuar em atividade de consultoria jurídica estratégica com foco em direitos fundamentais, governança, contratos complexos e assessoria institucional. O jornalista Josias de Souza comentou esse assunto, vê? Essa é uma preocupação que deveria estar presente na mente de todos eles, né, Fabíola? Mas não está. O Edson Fachin, de todos eles, é o que está mais preocupado com a imagem do Supremo Tribunal Federal. Propôs lá a elaboração de um código que ninguém sabe qual é o conteúdo, indicou uma relatora, que é a ministra Carmen Lúcia. Agora, na prática, só os dois estão comprometidos com essa causa, ou pelo menos estavam. O Edson Fachin, presidente do Supremo, e a relatora do presumível Código de Ética. E haveria uma reunião. É muito interessante, há uma ironia nisso, Fabíola, porque o Fachin tinha convocado uma reunião para discutir Código de Ética e vieram essas crises todas, esse barulho todo relacionado ao Supremo, e faltou quórum para essa reunião. O Fachin cancelou a reunião. E é muito curioso porque a prisão do Daniel Vorcaro, com todas essas descobertas que nós estamos noticiando depois do retorno do Vorcaro para a cadeia, se deu um mês depois do cancelamento da reunião em que o Supremo discutiria o seu Código de Conduta, Código de Ética. E a Ordem dos Advogados do Brasil subiu o tom sobre o cenário de instabilidade política e jurídica no país. No pronunciamento no plenário do Conselho Federal da OAB, o presidente nacional da entidade, Beto Simonetti, anunciou medidas que serão levadas ao Supremo Tribunal Federal. Um pouco atrasado, né, presidente? Mas vamos ver, vamos. O Brasil precisa reencontrar o caminho da estabilidade institucional, da responsabilidade pública e do respeito à lei. E a advocacia brasileira terá papel fundamental nesse reencontro. Por essa razão, informo a este plenário que, após deliberação da diretoria, em consórcio com um colégio de presidentes e com a confiança delegada por cada um dos senhores e das senhoras, decidimos peticionar ao ministro André Mendonça para requerer acesso integral a esses autos que todo dia nos angustiam. Solicitaremos esse acesso com absoluto respeito ao sigilo processual existente e sem interferir na atuação dos colegas advogados que exercem a defesa no processo. E faço questão de registrar. É somente após o conhecimento integral dos autos que a Ordem dos Advogados do Brasil avaliará e decidirá sobre eventuais providências institucionais. A advocacia não será obstáculo à justiça, mas também não permitirá que a justiça se afaste das garantias constitucionais. Eu acho que o André Mendonça vai liberar para a OAB Nacional, viu? É mais uma pressão para que a coisa não termine em pizza. Mas olha, veja só. O canal Porta dos Fundos publicou um vídeo, tá viralizando. Você sabe que o Simonetti, né, é mais um que sempre esteve calado aí nas broncas, aí muitos advogados cobrando um posicionamento, os inquéritos da fake news, os posicionamentos aí do Alexandre, do Dias Toffoli, e agora tá falando. É aquela história que eu disse. Pessoal que tava defendendo saiu da defesa e partiu para atacar. É o que eu disse. Porta dos Fundos é a mesma coisa. Porta dos Fundos é perfil de esquerda. Numa produção, o grupo faz uma sátira sobre o comportamento de juízes que julgam processos envolvendo pessoas conhecidas. Numa das postagens, o economista Rodrigo Constantino comentou o vídeo e afirmou que todos estão desembarcando. Veja só. Muito bem, começando a audiência número 9.759, o réu é Alessio de Oliveira Guimarães, acusado de triplo homicídio doloso, pego em flagrante portando heroína completamente embriagado, certo? Exatamente, Vossa Excelência. Inocente. Não, mas como assim, inocente por quê? Próximo. Não, mas peraí, doutor, eu nem comecei a discorrer sobre o caso Não, ainda. fica tranquilo. Minha mulher me mostrou todas as provas ontem à noite, eu estudei o caso, tá tudo certo, né, amor? Peraí.
Vocês são casados? Você tá louco? União estável, meu amigo. Nada demais, a gente nem transa, já tem um tempo. Vossa Excelência, isso não pode, né? Por que não pode? Isso é conflito de interesse. Ela é advogada do réu. Meu amigo, passa uma noite lá em casa pra tu ver o que é conflito de verdade. Ar-condicionado ela quer no 26, eu no 23. Olha só, Vossa Excelência, eu averbo o senhor suspeito. O senhor não pode julgar esse caso. Que caso? Esse caso aqui, inclusive nos laudos... Onde é que estão os laudos? Onde é que estava a pasta que tava aqui com o cara? Tá sob sigilo, fica tranquilo. Só eu tenho acesso a ele agora, eu tô com respaldo jurídico. Fica tranquilo, tá em boas Vossa mãos. Excelência, isso aqui é um absurdo. Eu nunca passei por isso. Eu exijo que seja aberta uma investigação. Tu quer que eu investigue? Óbvio, eu quero uma investigação. Eu vou investigar. Dudinha, Tem papai? investiga esse caso aqui pra mim que o rapaz quer que investigue. Já comigo? Mas isso é um absurdo. Olha só, eu vou levar esse caso ao STF, tá? Ah, manda um abraço lá pro Toga Larga pra mim, vai. Toga larga. Tá vendo aqui? A piada é danada. A advogada do réu era a mulher do juiz. E o cara que ia conferir é o filho do juiz. Tá me entendendo ou não? Ah, é assim que a banda toca nesse país chamado Brasil.